Os judeus, o dinheiro e o mundo. É um livro antissemita, mas nós pegamos a ideia para falar a versão real, ou a versão judaica. Como que o judaísmo encara o dinheiro? A gente fala que o dinheiro, ele move o mundo. O dinheiro, ele mexe com a cabeça das pessoas e assim por diante, tem várias frases. Mas vamos ver agora como que o judaísmo, e principalmente como que a mística judaica, como que a Kabbalah, encara essa questão, essa palavra mágica, dinheiro. E principalmente quando nós misturamos dinheiro e religião, o judaísmo não é uma religião, mas quando a gente mistura dinheiro com espiritualidade, fica uma combinação complicada de entender exatamente o papel do dinheiro na nossa vida. Tanto é que nem o Moshe Rabbeinu, nosso maior, ele conseguiu entender isso. A gente sabe que depois que o povo judeu fez o pecado do bezerro de ouro, que de certa forma acabou com toda a elevação que ela veio na entrega da Torá, toda a história que nós sabemos que Moshe Rabbeinu, ele intervém em nome do povo e ele fala a Deus: se você fizer alguma coisa para esse povo, me tira da sua Torá. Então Deus, ele fala, tudo bem, vamos acertar as coisas. Como que a gente vai resolver esse pecado tão grave do bezerro de ouro? Cada um vai dar meia moeda de um shekel, uma chatzita shekel, nem uma moeda inteira, metade. Dizem nossos sábios no Talmud que Moshe Rabbeinu, ele ficou perplexo, falou, não estou entendendo. Eles fizeram uma coisa tão grave, você queria acabar com o povo, e de repente você fala, se você der meia moeda para tzedakah, no caso era para a construção do Mishkan, no tabernáculo, está tudo resolvido. Moshe Rabbeinu não entendeu. Como que meia moeda, que seja 100 moedas, como que o dinheiro vai resolver e vai ser kofer nafshó, vai ser um resgate para a alma. Essa mistura de dinheiro com alma, Moshe Rabbeinu também não entendeu. O que diz a Torá? Que Deus respondeu para Moshe Rabbeinu da seguinte forma. Ele mostrou para ele, como traz Rashi, o Talmud, mostrou para ele uma moeda de fogo. Uma visão de uma moeda de fogo. Aí Moshe Rabbeinu falou, agora eu entendi. Vocês entenderam? Esse Shabbat a gente vai ler sobre isso. Parashat Shkalim. Então, o Shabbat antes do mês de Adar, nós lembramos dessa mitzvah de dar meio shekel. Nós encontramos algumas vezes na Torá a questão do meio shekel. A primeira é com o perdão pelo pecado do bezerro de ouro. Então, para entender isso daqui um pouquinho, vamos entrar um pouquinho mais profundo nessa questão do dinheiro e o que o dinheiro pode fazer ou não fazer. Outubro de 2001, o sobrinho do rei da Arábia Saudita, príncipe Al-Walid ibn Talal, ele estava junto com o prefeito de Nova York, Giuliani, e eles foram visitar o Ground Zero, para visitar lá as ruínas do que ficou depois da destruição de 11 de setembro. E esse homem, que não era ninguém menos do que o sexto homem mais rico do mundo, ele falou para o Giuliani, vem aqui. Tem aqui um cheque de 10 milhões de dólares. Isso aqui vai te dar uma ajudinha para você começar a reconstruir o World Trade Center. E logo depois que ele entrega o cheque, ele faz questão de deixar uma nota por escrito sobre a sua perspectiva de vida. Ele diz o seguinte: nossos irmãos palestinos continuam sendo assassinados pelos judeus ou pelos israelenses, e o mundo fica quieto. Este é o momento das pessoas se darem conta que atos como esse levam a crimes e assassinatos. Ele está se referindo a 11 de setembro. Em outras palavras, ele está ocupando os judeus pelo ataque. Giuliani pegou o cheque e jogou na cara dele. Pode ficar com o teu cheque, eu não preciso do teu cheque. Primeira história. Segunda história.
Sim. Uma segunda história parecida. Algo que dividiu os judeus no Estado de Israel logo no início do seu estabelecimento. Quem lembra que o governo alemão, então a gente está falando de 1953, no início da década de 50, o governo alemão ele se ofereceu a pagar pelas propriedades roubadas, ou adquiridas, como eles quiseram chamar, durante o Holocausto. Então eles estavam querendo resolver a situação pagando. Eles ofereceram 3 bilhões de marcos, que equivalia na época a 800 milhões de dólares. Estamos falando na década de 50. Eles iam pagar isso em 14 anos. Wiedergutmachung, que eles chamaram. Esse era o nome em alemão. A nação se dividiu. Você tinha, por um lado, a visão pragmática do primeiro-ministro David Ben-Gurion. E, por outro lado, versus o homem, como fala, passionista? Passional. Menachem Begin. Então você tinha essas duas figuras que representavam os dois lados do povo judeu. O povo realmente se dividiu. Acredito que foi a vez que mais o povo judeu esteve dividido em opiniões. Qual que é o caminho certo? Ben-Gurion, um homem prático, disse o seguinte: nós precisamos de dinheiro. Eu sei exatamente o que significa o Holocausto, sei exatamente o que significa receber dinheiro dos alemães, mas nós precisamos de dinheiro. O país acabou de começar, nós estamos falidos e sem dinheiro não vai para frente. Essa é uma oportunidade do país florescer. Isso vai nos possibilitar ter empregos, infraestrutura, etc. E realmente, em 1956, 80% do dinheiro de Israel era proveniente desse dinheiro da Alemanha. Então, Ben-Gurion ele está vendo desse ponto de vista racional. Por outro lado, você tinha Menachem Begin, que o famoso discurso que ele fez no Knesset, que era o dia da votação, ele fez um discurso bem dramático e não é para menos. Falando, sabe o que significa o Holocausto? Você tem milhares de crianças que foram assassinadas por serem judeus. Ele contou a história do pai dele. Ele falou, meu pai, junto com 500 judeus de Brisk, eles foram levados para o rio e simplesmente afogaram eles. Mulheres, crianças. Até teve um escritor da época que ele falou o seguinte: minha irmã tinha cabelos loiros lindos. Ele conta que os nazistas, antes de mandar para a câmara de gás, cortaram os cabelos para vender. Ele falou, você quer? Quanto que vale? Essa pergunta, quanto que vale os cabelos dela? Então, são discursos fortes. E o Menachem Begin falou, de jeito nenhum, nunca vou deixar essa vergonha acontecer. A gente vender a nossa honra pelo dinheiro alemão. Quem está certo? Quem está errado? Ben-Gurion está querendo resolver o problema do país financeiro. E qual foi o argumento usado pelos advogados deles? Nós temos agora uma nova Alemanha. Eles estão arrependidos. Não é o mesmo os alemães. Por outro lado, que não os mesmos alemães? Faz 10 anos, menos. Como que você pode separar as coisas? Quem lembra o que aconteceu? Elias? 53? A votação do Knesset deu 61 contra 50 e foi aprovado que eles iriam aceitar o dinheiro alemão. Realmente, nas últimas décadas, bilhões foram pagos para o Estado de Israel e para sobreviventes até hoje. Qual que é a visão judaica? Será que eu posso usar um dinheiro daquele que matou meus pais, meus avós, minha família? Existe dinheiro sagrado, dinheiro não sagrado?
nessa questão específica é muito difícil você dar a opinião da Torá. É mais uma coisa de sentimento. Falar que é permitido, é proibido receber o dinheiro alemão. Eu não sei na época como que os rabinos se posicionaram, mas é uma questão difícil. Por um lado, você tem na Torá o exemplo dos egípcios, que não foram piores do que os alemães, não foram melhores do que os alemães, que mataram as crianças, faltava cimento, colocavam crianças dentro das pirâmides, bárbaros iguais. E Deus ordenou, ao sair do Egito, levar o dinheiro. E com esse dinheiro eles construíram depois o Mishkan, o templo móvel no deserto. Então, por um lado, você vê na Torá uma prova que você usa dinheiro de alguém que te fez mal. Seria uma forma de você compensar. Por outro lado, tem um povo que é chamado Amalek, que é o povo que atacou o nosso povo no caminho da saída, e é dito que você não pode aproveitar nada deles. Então, você tem na Torá prova para cá e prova para lá. Então, é difícil falar qual que é o veredito judaico sobre essa questão. Uma coisa mais sentimental. Mas o que nós podemos estudar hoje, é o tema de hoje, nós vemos que no judaísmo, dinheiro é mais do que dinheiro. E mais do que dinheiro limpo e dinheiro sujo, que isso daqui depende a fonte do dinheiro, o próprio dinheiro que você recebe, você pode dar para ele um destino sagrado ou profano. Eu não estou falando só comprar um tefilim ou comprar uma coisa errada. Não é esse exemplo clássico. Eu quero entrar mais em detalhes. Como nós devemos encarar o dinheiro, as finanças, em outras palavras, a nossa vida. A gente sabe que esse dinheiro que foi usado, que eu comentei, na saída do Egito, que eles levaram ouro, prata, e com isso eles construíram o Mishkan, eles entregaram esse dinheiro, o Mishkan é o templo móvel, o tabernáculo no deserto. Eles entregaram esse dinheiro, que foi determinado por Moshe Rabbeinu, para Betzalel. Betzalel, ele era arquiteto e também, de certa forma, administrador da obra. Uma obra maravilhosa. Os engenheiros e arquitetos que estudam hoje essa obra ficam impressionados. O Mishkan é ainda mais o templo sagrado. Como que naquela época era tão complexa e tão maravilhosa a arquitetura. E Betzalel é dito na Torá que ele foi dotado de sabedoria, de entendimento e de Ruach HaKodesh. Ele tinha profecia. É dito que ele conseguia ver o coração do doador. Cada um deu o que tinha, o que podia, de uma forma, mas ele tinha como fazer um raio-x e ver qual que era a intenção daquele doador. A pergunta é, para quê? O que interessa isso? Você precisava do ouro para construir o templo, precisava da prata, da madeira. Qual a diferença da intenção dele? Fica marcado no ouro qual que é a intenção do doador? O dinheiro tem cor? O dinheiro tem alma? Vamos ver uma famosa história do Reb Chaim Volozhin. Reb Chaim Volozhin, ele foi um dos maiores alunos do Gaon de Vilna. Estamos falando final de 1700. E ele é o fundador da maior e da primeira yeshiva, a yeshiva de Volozhin, que é a mãe de todas as yeshivot Litaim. Ele que começou as yeshivot. E ele precisava de meios para conseguir manter essa yeshiva de pé. Então, ele contratou fundraisers, contratou arrecadadores para viajar pela Europa e trazer fundos para a yeshiva. E ele era da opinião que você tem que fazer isso de uma forma profissional. Então, não vai mandar um cara lá mal vestido, porque também não vai representar bem a yeshiva. Então, ele vestiu todo mundo adequadamente e preparou eles para saberem apresentar a yeshiva da forma correta. Não como um coitado, mas como um projeto, como uma grande mitzvah. E depois eles traziam um relatório para o rabino. Tinha um certo judeu que ele tinha muitas condições de ajudar a yeshiva, mas ele sempre negava. Ano após ano ele negava ajudar. E o Reb Chaim falou, eu vou resolver pessoalmente essa questão. Ele foi até o sujeito e falou para ele, o que está acontecendo?
você sabe a importância da Torá, você sabe a importância do judaísmo, sabe a importância da tzedakah, por que você não ajuda? Falou, vou te falar a verdade, Rabino. Eu não quero ajudar a pagar o terno dos teus arrecadadores. Olha que terno bonitinho, ele vem aqui para arrecadar. Eu vou dar dinheiro para isso? Eu quero dar dinheiro para uma coisa elevada. Eu quero dar dinheiro para os alunos estudarem Torá, para pagar os professores. Eu não quero ficar pagando agora os teus arrecadadores. Ele tem que pagar a passagem para ele vir até aqui, as roupas dele, o hotel. Eu não quero gastar dinheiro com isso. Um argumento interessante. O Reb Chaim falou para ele, deixa eu te falar uma coisa. Eu quero te lembrar da história que nós contamos agora, quando os judeus doaram para o templo, para o Mishkan. Você tinha que usar o ouro para construir, por exemplo, a Arca Sagrada. A Arca Sagrada era feita de ouro. Você precisava também fazer os ganchos. Tinha os ganchos que também eram de ouro. Com certeza, você tem lá o senhor Cohen, o senhor Rabinovich, os dois deram ouro. Todos eles que deram ouro querem que o dinheiro vá para o Arona Kodesh, vai para a Arca Sagrada. Ninguém quer pagar os ganchos. Mas você precisa ouro para cá e você precisa ouro para lá. Como que você determina isso? Então diz o Rabino, por isso que está escrito na Torá que o Betzalel, ele tinha a capacidade de ter profecia. Ele via qual que era a intenção do doador. Se ele tinha uma intenção pura de fazer a tzedakah porque é uma mitzvah, com isso eu estou cumprindo a vontade de Hashem, eu estou ajudando o próximo, eu não estou pensando no meu kavod, estou pensando apenas em ajudar a causa, estou apenas pensando em Deus. Então esse ouro, o Betzalel, ele usava para construir a Arca Sagrada. Aquele que dava por outras intenções. Foi bonito, também deu. Mas faltou aquela pureza de coração, então era usado para os grandes, para outras coisas. E assim, meu amigo, finalizou o Reb Chaim. A Yeshiva, colocando em palavras simples, precisa pagar os professores, mas precisa pagar papel higiênico também. Quem paga cada um? Então, a resposta é com você. Depende de você. Depende da sua intenção. Quem tem a intenção pura, Deus ele ajuda que aquele dinheiro vai ser usado para o Arona Kodesh, vai ser usado para a Arca Sagrada. Quem não tem as melhores intenções, então vai ser, como ele falou, vai ser para comprar a comida do cavalo que vai levar a carroça do arrecadador. Com isso, nós vamos entender, como nós começamos, a resposta de Deus para Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu fala, Deus, eu não estou entendendo, eles fizeram uma coisa tão grave. E você quer resolver com meia moeda de shekel? Como você vai perdoar o pecado do bezerro de ouro dando meio shekel? E Deus mostra para ele uma moeda de fogo. Deus fala, Moshe, deixa eu te explicar. Existe moeda de fogo. Existe tzedakah, existe tzedakah de fogo. Existe você ajudar. Toda ajuda é bem-vinda e toda ajuda é uma mitzvah. Só que existe aquela ajuda de ação apenas, existe aquela ação com envolvimento, com coração, com alma. Quando você vai colocar a alma dentro da mitzvah, então você realmente mostrou que a tua intenção não era fazer o bezerro de ouro. A tua intenção era estar com Deus. Pode ser que por algum momento você se distraiu, mas na hora que você mostra que tua vida, tua vibração, teu calor, teu fogo está com Hashem, está para construir o Mishkan, então você resolveu e colocou novamente nos eixos a tua conexão com Deus. E essa mensagem não é só em relação a dinheiro, é em relação a toda e qualquer ajuda. Posso ajudar com o meu dinheiro, posso ajudar com o meu tempo, posso ajudar com o meu conselho, com minhas habilidades, etc. A mensagem é, eu devo fazer isso com fogo, devo fazer isso com amor, com paixão. E nesse momento, eu estou transformando algo físico em espiritual. Estou transformando o dinheiro em algo sagrado. Nós, judeus, não acreditamos em caridade. Essa palavra não existe. Nós não acreditamos em caridade e não praticamos caridade. O que nós fazemos?
Tzedakah. O que significa tzedakah? Justiça social, não. Avad Israel. Tzedakah significa justiça. Justiça social é um nome poético, bonito. Justiça significa o seguinte: eu não estou fazendo nada mais que a minha obrigação. Tem uma história que me tocou bastante quando eu escutei, já faz muito tempo. E é uma história importante para a nossa vida, para colocar novamente em perspectiva essa questão do dinheiro. Essa história aconteceu cerca de uns 200 anos atrás, com o Rebbe de Apt, Abraham Yoshua Heschel de Apt. Ele tinha um costume, como vários, praticamente todos os Rebbes, de ajudar a coletividade, a comunidade como um todo. Então, ele pedia para aqueles que tinham mais, para poder ajudar aqueles que tinham menos. Então, ele administrava, ele via que não estava funcionando, então ele entrava em cena. E ele mandou um dia uma carta para um dos seus alunos, dos seus Hassidim, pedindo para ele dar 200 rublos para um outro Hassidim. Ele falou, ele está numa situação complicada, ele vai abrir falência, os negócios dele não estão bem, ele precisa de uma ajuda, 200 rublos. Só que essa carta chegou num momento difícil. Não difícil, para ele era um momento difícil. Os negócios dele não estavam tão bem. E para ele 200 rublos era muito dinheiro. Ele sempre ajudou o Rebbe, sempre que o Rebbe pediu, ele participou nas boas causas. Mas naquele momento, ele resolveu ignorar a carta do Rebbe. O Rebbe vai me entender, eu não estou em condições agora de ajudar. Ele vai arrumar outra pessoa. E não demorou muito tempo, e esse homem foi fazer um negócio e deu errado. Fez outro negócio, deu errado, e não passou muito tempo, e ele estava falido. E ele, desesperado, correu para o Rebbe, falou, Rebbe, eu sei porque isso aconteceu, sei exatamente. Mas será que é tão severo assim? Eu sempre ajudei o senhor, sempre participei. Será que é tão justo eu receber um castigo desses? Por que eu mereço perder tudo que eu tenho? O Rebbe falou para ele o seguinte: não se preocupa, que nada que é teu vai ser tirado de você. E nada foi tirado de você. Mas como? Eu perdi também dinheiro? Eu vou te explicar. O Rebbe falou, quando eu estava para descer para esse mundo, a gente sabe que quando a pessoa desce para esse mundo tem predeterminado praticamente toda a sua vida. Então foi destinado para mim, sabendo que eu seria responsável por uma comunidade, foi destinado para mim um X de dinheiro para poder tocar os projetos e atividades. Só que eu pedi para Deus, ou para o Tribunal Celestial, pedi para Deus que com tanto dinheiro, e tendo que administrar esse dinheiro, eu não vou conseguir cuidar direito das pessoas. Eu preciso ter tempo para aconselhar as pessoas, para poder dar aula de Torá. Eu não vou ter tempo de ficar cuidando de finanças. Faz um favor, deixa na mão dos meus alunos, escolhe bons gerentes. E quando eu precisar, eu peço para eles, eu tenho certeza que eles vão me dar. Então você, concluiu o Rebbe, foi escolhido como um dos gerentes. Então você recebeu uma maior quantia de dinheiro para você poder guardar, administrar, para poder usar quando fosse necessário. Parece que lá do céu viram que você não estava sendo um bom funcionário, não estava sendo um bom gerente. Transferiram os fundos para outro gerente. Mas nada que é seu, você perdeu. Uma história forte, mas mostra a visão judaica, que é diferente das duas visões clássicas do mundo. Você tem, de um lado, o comunismo, o socialismo, e do outro lado, vamos chamar assim, o capitalismo. O capitalismo diz que tudo que é meu, ou porque eu trabalhei, ou porque herdei, não tem outra opção. Então, aquilo que é meu, é meu. Você tem a outra visão, que é o seguinte: todos são filhos de Deus, não é isso? Todo mundo é igual, todo mundo merece igual. A teoria até é bonita, na prática nunca funcionou, mas a teoria do socialismo seria que todos são iguais. Então, tem suficiente riquezas no mundo para todo mundo viver e tem que ser distribuído por igual. Em outras palavras, eu não sou dono de nada.
Qual que é a visão judaica? Nem A, nem B. Qual que é a prova? Você chega para um Yehudi e fala para ele: pratique a tzedakah porque é uma mitzvah. O que quer dizer uma mitzvah? Se é uma mitzvah, significa que ela não é obrigatória. É opcional. Certo? Então não é igual a visão B. Não é obrigatório eu dar o que é meu. A Torá considera que é meu e me aconselha a dar. Por outro lado, ela fala de uma forma mais explícita que tem que dar. Como a gente viu nessa história, que o dinheiro que a gente tem não é apenas o nosso. Nós recebemos a mais para poder compartilhar com os outros. Eu estava vendo uma questão interessante pelo judaísmo, bem interessante, que eu escutei essa semana. Um contraste entre o nosso corpo e o nosso dinheiro. Um dos motivos, dos vários motivos que nós não podemos tatuar o nosso corpo, é porque o nosso corpo não é nosso. Certo? Nosso corpo é uma... como chama isso? Um mashkon. É um empréstimo. É um penhor que Hashem nos emprestou para a gente poder utilizar durante o nosso período aqui na Terra. Então o corpo não é nosso, é emprestado. Mas é interessante que pela Torá o dinheiro é meu. Quer dizer, o meu corpo não é meu, mas o meu dinheiro é meu. Então você vê que a Torá sim quis dar posse sobre o dinheiro. Por quê? Aqui a gente vai ver a sabedoria, a profundidade do judaísmo ao encarar o dinheiro. Por um lado, está certo, todo mundo deve ter por igual. Não sei se por igual, mas todo mundo deve ter o suficiente para viver de uma forma digna. Todo mundo. Por que então Deus ele criou uns que têm mais e outros que têm menos? Porque se Deus criasse todo mundo igual, seria um mundo predizível. Estão prestando atenção. Não? Então, seríamos basicamente como robôs. Não tem muita variação. Hashem ele colocou e ele queria que esse mundo fosse vivo. E de que forma? De forma a integrar as pessoas. E quando a gente fala doar, não é só dinheiro novamente. Então tem pessoas que têm mais conhecimento do que a outra em determinada área, e outra em outra área, e assim por diante. Para existir uma troca, para existir uma integração, então precisa ter o rico e o pobre. Você precisa ter o doador e o receptor em todas as áreas, inclusive no dinheiro. Hashem criou dessa forma para sermos sócios na criação de Deus. Nós somos sócios. Na hora que eu estou ajudando uma outra pessoa de qualquer forma, eu sou um sócio de Deus. Porque Deus deveria resolver sozinho. Se aquela pessoa precisa de comida, ou precisa de um conselho, ou precisa de qualquer coisa, por que Deus não resolve para ele direto? Só que Deus não queria resolver direto. Ele quer que exista a integração entre as pessoas, ele quer que um ajude o outro. Então, quando eu ajudo o outro, eu sou sócio de Deus na criação. E o outro lado da moeda também não tem que se sentir mal. Aquele que precisa receber qualquer tipo de ajuda. Todos nós precisamos receber algum tipo de ajuda. Então, todo aquele que precisa receber um tipo de ajuda, ele tem que saber que ele está ajudando o doador a ser sócio de Deus. E mais do que o bezerro quer amar, a vaca quer dar leite. Assim fala o Talmud. Então, mais do que o Talmud fala que mais do que o rico faz pelo pobre, o pobre faz pelo rico. Então, essa integração, essa ajuda mútua, um ajuda com dinheiro, outro ajuda com mérito, um ajuda com conselho, outro ajuda com mitzvah, isso está transformando o mundo em parceiros de Hashem. E voltando para a questão do meio shekel, é interessante que esse meio shekel ele foi usado para contribuição logo após o bezerro de ouro, mas ele foi usado em algumas vezes no deserto e todas as vezes ele foi usado para contagem do povo judeu. A gente sabe que é perigoso você ficar contando e apontando com o dedo 1, 2, 3, a gente não faz isso. Isso pode trazer coisas ruins.
Então a gente não aponta e não conta com números. Então uma das formas de contar, que era usado no deserto, era cada um contribuía com meio shekel. Depois você contava o meio shekel e você ia saber quantas pessoas tem. Então essa contagem dessa forma mostra uma coisa muito interessante. E a mensagem é a seguinte: nós não medimos a pessoa pelo seu número, mas sim por quanto ela dá. O que eu quero dizer? Você não mede a pessoa a não ser pelo aquilo que ele contribui e a diferença que ele faz no mundo. Uma vez perguntaram para Moisés Montefiore, todo mundo com certeza já ouviu falar dele, famoso diplomata, filântropo, que tem lá até o bairro em homenagem a ele, perto lá do Kotel, aquele moinho. Perguntaram para ele: quanto você vale? Ele não tinha pouco. Quanto você vale? Ele fez uma conta rápida e falou um número. E aí o outro falou para ele: desculpa, mas não confere. Pela minha conta, por baixo, você tem umas 20 vezes mais do que isso. Falou: você não perguntou quanto eu tenho, você perguntou qual é o meu valor. Meu valor é aquilo que eu contribuí. Eu fiz a conta, quanto que eu dei de tzedakah esse ano. Esse é meu valor. Isso eu tenho certeza que eu tenho, isso eu tenho certeza que é o meu valor. Agora, quanto eu tenho, isso é outra questão. Os judeus no deserto, assim todos nós, somos contados não por aquilo que nós existimos ou aquilo que eu tenho, mas aquilo que eu faço a diferença no mundo. Como que disse um escritor não judeu, Thomas Cahill, ele tem o famoso best-seller dele, The Gifts of the Jews. Ele fala como que uma tribo de nômades no deserto mudou a forma que todo mundo pensa e sente. E lá ele fala que o importante, para nós nunca foi importante os números. Nós nunca fomos nem 1% da população mundial. Então o importante não são os números, o importante é a diferença que você faz. E assim também, o importante não é quanto nós temos, mas o importante é quanto nós damos e quanta diferença nós fazemos na vida dos outros. Para finalizar com uma história também bastante importante. Essa história aconteceu na Galícia, na Polônia, uma pequena cidadezinha onde morava um rabino muito especial, chamado Rebbe Herschele. Ele era um grande sábio, estudioso, dava aulas, etc., mas também, novamente, ele se preocupava com a questão financeira dos Yehudim. Momentos difíceis, e ele próprio ia arrecadar, não mandava outros, ele próprio ia arrecadar, para poder ter sempre bastante dinheiro, para poder ajudar todo mundo que precisasse. As pessoas vinham pedir ajuda para ele. Então ele montou o próprio Gemach, o próprio fundo de ajuda. E as atividades dele começaram a crescer, ele precisava de um ajudante, e ele contratou um shamesh, contratou um ajudante, achou um jovem bastante puro, chamado Anshel Moshe Rothschild. E ele contratou esse jovem para trabalhar com ele. Eles ficaram muito próximos, o rabino e esse jovem, e durante muitos anos esse jovem ajudou o rabino. Até que chegou a época de casar, e ele falou para o rabino que ele iria morar lá na cidade do sogro, na cidade da esposa, onde que ele abria uma pequena loja, então infelizmente ele não ia poder continuar trabalhando. Então se despediram. Passaram-se alguns meses. Era a véspera de Pesach. A véspera de Pesach nós fazemos a busca anual do Hametz e também acabamos descobrindo muitas coisas perdidas pela casa. Então, esse rabino Herschele, ele foi abrir todas as gavetas e ele abriu aquela gaveta onde ficava aquela bolsa de dinheiro
Ele viu que aquela bolsa de dinheiro que ele sabia que tinham lá 500 moedas de ouro, não pouca coisa, não estava lá. Ele ficou desesperado. Falou, ninguém sabe desse esconderijo. Depois ele lembrou assim, uma pessoa sabe desse esconderijo. O Anshel Moshe. Mas como pode ser? Sempre confiei nele. Como pode ser que ele pegou o dinheiro e ele sabe que esse dinheiro é para tzedakah? O rabino logo se acalmou e falou, eu já sei. Nunca que ele ia roubar o dinheiro. Ele com certeza pegou o dinheiro emprestado. Ele precisava casar, precisava começar a vida. E ele vai me devolver. Então, tenho certeza que ele não fez isso por mal. Mas, na prática, eu preciso do dinheiro. Então, eu vou até a casa dele e vamos resolver isso. Ele foi até outra cidade, chegou lá na casa do sogro. A Shavuot ficou muito feliz, que honra receber o meu rabino. Logo o rabino foi ao assunto e falou, vai ficar entre nós, não se preocupa. Eu sei que você começou a vida, eu sei que você está precisando, você pegou emprestado. Se você me devolver, está tudo certo, não vou contar para ninguém, tudo vai ficar bem. E ele falou para ele das 500 moedas de ouro. O Anshel Moshe ficou pálido, começou a tremer, começou a chorar. Ele foi até o quarto, voltou com uma caixa cheia de moedas, colocou assim na mesa e falou, não falou nada, entregou as moedas pro rabino. O rabino, feliz e triste ao mesmo tempo, ele começa a contar as moedas e dá cerca de metade do valor. Não tinha todo o valor. Falou, desculpa, mas está faltando metade. E o Anshel Moshe fala, não se preocupa, eu vou te pagar. Você posso pagar em prestações? Eu vou te pagar, não se preocupa, eu vou lá até a tua casa, eu vou te devolver. E assim, o Anshel Moshe começou a trabalhar horas extras, e toda semana, todo mês, ele ia lá entregando, até que ele conseguiu pagar as 500 moedas. Passaram-se alguns meses, e o chefe da polícia bate na casa do rabino. Falou, favor me acompanhar. O que eu fiz, o que aconteceu? Ele está muito preocupado, alguma coisa com a comunidade. E aí, ele chega lá na delegacia, e o delegado pergunta para ele, alguma coisa sumiu da sua casa nos últimos tempos? Como pode ser que ele está perguntando isso? Eu não contei para ninguém. Sim, sumiu uma bolsa com 500 moedas de ouro. E aí o rabino logo falou, mas não se preocupa, que eu já falei com a pessoa, na verdade ele não roubou, ele pegou emprestado, já está tudo certo, não se preocupa. E o delegado continua a insistir, fez mais algumas perguntas, e aí ele pediu para trazerem uma pessoa, entrou lá uma mulher, e aí ele pergunta, você reconhece ela? Ele falou, não. Ele falou, bom, você é um rabino bastante elevado, com certeza estava preocupado com seus estudos, com a tua reza, você não percebeu, mas ela era quem limpava a sua casa. E na véspera de Pesach, na limpeza, ela encontrou aquele saco cheio de moedas e ela levou para a casa dela. Ela enterrou lá perto de uma árvore no quintal. E aí, no dia seguinte, ela tirou a terra, abriu a bolsa, pegou uma moeda, foi até a loja e comprou uma roupa nova. E agora ela também decidiu que ela vai parar de trabalhar. Para que ela vai trabalhar? Ela já é milionária, não precisa mais trabalhar. Então, no dia seguinte, ela pega outra moeda, foi comprar outra roupa. E aí as vizinhas começaram a desconfiar. E, resumindo, a polícia foi atrás, mas não se preocupa que ela já confessou. E aqui está as 500 moedas. Agora o rabino que ficou aterrorizado. Falou, como que eu fiz uma coisa dessas? Como que eu acusei meu aluno? E aí o delegado falou, vocês são um povo tão especial, incrível, nunca vi isso na minha vida. Um jovem inocente assumiu a culpa e deu um dinheiro que ele não tinha, incrível. E o rabino saiu de lá, dia seguinte, pela manhã, de madrugada, já foi em direção a outra cidade, chegou para o Anshel Moshe, abraçou ele, chorou e falou, desculpa, aqui está teu dinheiro, mas por que você fez isso? Por que você não falou a verdade? E o jovem falou o seguinte, se eu falasse a verdade, você continuaria com problema. E eu não queria que você sofresse. E se eu falasse que eu ia te ajudar, você não ia aceitar minha ajuda, porque você sabe que eu não tenho dinheiro.
Então eu preferi fazer dessa forma para eu poder te ajudar e pelo menos você ficar calmo. E o rabino ficou muito emocionado. Falou para ele, eu quero te dar uma brachá, que você possa ter agora os meios para poder ajudar o próximo. Você ajudou sem ter os meios. Você possa ter os meios para ajudar o próximo, para você, para os teus filhos, para os teus netos, para os teus bisnetos, que nunca falte nada, que você sempre possam ajudar todos. E a brachá dele, esse rabino, se concretizou. A brachá dele se concretizou e o rabino falou para ele, você vai agora para Frankfurt e você começa a trabalhar. Porque aqui nessa cidadezinha você não vai ter muito sucesso. Ele foi para Frankfurt e lá ele se tornou um banqueiro. O filho dele era o Meyer Ernst Rothschild, que teve mais sucesso ainda, que teve 5 filhos que se dividiram por diferentes capitais na Europa, e o resto da história nós sabemos. E o neto desse Meyer Ernst era o barão Edmund of Rothschild, da França, e ele foi chamado Anadi Fayadou, o grande benfeitor, que faleceu em 1934 em Paris. E agora nós descobrimos o segredo do sucesso dos Rothschilds. A generosidade de um homem simples, simplesmente por ajudar o próximo, sem nenhum benefício e sem nenhum crédito. Então, resumindo, qual que é a visão judaica do dinheiro? Que o dinheiro ele pode e deve ser uma fonte de brachá, uma fonte de mitzvah e uma fonte de sociedade com Hashem para fazer a diferença no mundo e trazer o bem no mundo. Alguma dúvida? Eu não entendi a meia moeda de ouro. De fogo. Ainda bem que não foi só eu. Eu não entendi por quê. Porque, você está perguntando por que metade ou por que de fogo? Porque você disse que sim, parecia alguma coisa, eu não sei o que era, não consegui visualizar. Não, Moshe Rabbeinu falou como pode o dinheiro trazer o perdão para uma coisa tão grave. Em outras palavras, como que o físico pode retificar uma falha espiritual, certo? E a resposta é que o dinheiro não é apenas físico. Se o dinheiro ele é feito com amor, com devoção, feito com alma, ele se torna espiritual. Por que meia? Quê? A moeda de fogo representava a forma que os judeus deveriam contribuir com a moeda simples, transformando isso em um ato divino. E por que meio? Então, eu não falei, mas o meio também é uma mensagem bonita. Ele podia dar uma moeda, não era tanto dinheiro, porque meia moeda. Tanto é que era toda uma história para trocar a moeda, para ter metade, etc. Porque o meio nos lembra coisas importantes. Primeiro, que eu sou só metade. Eu sem o próximo, eu sou só metade. Então, um deve se complementar com o outro. Também, eu sem Hashem, sou apenas metade. Então, essa metade é mais do que um valor monetário, é uma questão de ideologia. Lembrar que nós somos metade. Fala. Sim. Sim. Então, por que ele perdeu? Boa pergunta. Por que ele perdeu o dinheiro todo? Então, você perguntou, se o dinheiro é meu, então por que eu sou obrigado a compartilhar com os outros? Então, o dinheiro que é meu. Só que além do meu dinheiro, eu recebo mais dinheiro. Todos nós recebemos o que é nosso e o que é do próximo, para poder ter o mérito de dar a tzedakah. Então, eu recebo a mais do que o meu. Então, a tzedakah é para todos. Mesmo quem recebe tzedakah, deve dar tzedakah. Certo? Então, a tzedakah é uma coisa que tem que criar essa conexão entre as pessoas. Então, se você não vai conseguir dar em dinheiro, dá de outra forma. Mas tem que ter sempre a doação circulando. Quê? Ele perdeu mais, ele não fala miséria, porque era dele ele perdeu o Isso. Mas para ele, não é? Ele está acostumado com conforto. Na verdade, ele estava usando o conforto com o dinheiro que não era dele. Não, ele sempre deu, mas na hora que ele falhou. Talvez ele era uma pessoa elevada para o nível
do aluno daquele Rebbe, aquele Hassid, era esperado dele uma prontidão maior. Certo? Fala. Só avisar aqui, quem quiser perguntar no Facebook, pode perguntar. Você falou que quando a gente nasce já tem um destino. Sim. Definido, né? Então, vem as pessoas mais necessitadas financeiramente e as mais abastadas financeiramente. E você falou que então, uma das razões de ser as pessoas que vêm necessitando é para ajudar as que estão abastadas a se aproximar de Deus e se tornarem sócios de Deus. Isso. A tua pergunta é, por que eu sou pobre e não rico? A pergunta é por que, se é assim, porque Deus não fez todo mundo ser com aquela visão do socialismo, do igual. Não, isso que eu estou falando. Se todo mundo tivesse tudo, em todos os sentidos, na sua dinheiro, então você não precisaria de ninguém, você fica sozinho em casa. Até nas questões de profissões, eu preciso de um profissional que eu não sei fazer essa ação sozinho. Então, um precisa ajudar o outro. Mas essa questão que você falou, uma vez os alunos, se eu não me engano, era do quarto Rebbe de Lubavitch, Marash, não estavam, os que tinham mais não estavam ajudando os outros que precisavam. E o Rebbe fez uma reunião geral, convocou todos. Ele falou que está escrito no Salmos, Filá le'anik yatov, tem a reza do pobre. Qual que é a reza do pobre? A reza do pobre é Deus. Concordo 100% com você. Tem que ter ricos, tem que ter pobres. A minha pergunta é, por que eu sou pobre e ele é o rico? E aí o Rebbe falou sério, e a reza deles é muito forte. Então é bom vocês tomarem cuidado, porque o argumento deles está muito forte. Então, imediatamente, todo mundo assinou o cheque e deu as contribuições que precisavam. Então, está escrito no Talmud que a riqueza é uma roda gigante, uma roda que gira no mundo. Então, assim falou o Talmud. Se você não precisa de tzedakah, teu filho vai precisar. Se teu filho não precisa, teu neto vai precisar. A não ser que você seja consciente e dê bastante tzedakah. Assim fala Gumará em Baba Batra. Então, a forma de você proteger é você mostrar, Deus, eu sou um administrador. Deus, pode confiar em mim, que eu vou saber o meu papel. Só mais uma pergunta. Fala. Você falou que tem o dinheiro que é meu, e Sim. o dinheiro que vem de nós com excesso, que é para exatamente fazer essa corrente. Sim. Como engenheiro, sabe isso daí? Como o que? É meu e o que é para ser? É a minha consciência. Ah, boa pergunta, boa pergunta. A regra sobre tzedakah que você mexe com Ótima pergunta. Como? Você pode detalhar isso? Boa pergunta. Uma pergunta ótima. Nessa mitzvah. Piada. Não, boa pergunta. Como que eu sei o que é meu? Como que eu sei o que eu devo compartilhar? Então existe, vamos chamar assim, o mínimo, existe o bom, existe um nível muito elevado que é do tzadikim. Então, começar do nível muito elevado. Então, tem casos e várias histórias de pessoas muito elevadas, como, por exemplo, o Reb Zusha, 200 anos atrás. Está escrito que o Reb Zusha não dormia em casa com uma moeda embaixo do travesseiro. Em outras palavras, ele tirava todo o dinheiro de casa para alguém que precisava. Vou dormir com dinheiro parado em casa? Vou dar para alguém que precisa. Então, eu tenho o suficiente para comprar comida para hoje? Eu vivo hoje. É outro exemplo, Hafetz Haim. O famoso Hafetz Haim. Ele tinha uma loja para se sustentar. Ele abriu a loja de manhã, entrou o X que ele precisava para aquele dia, ele fechava a loja e estudava a Torá. Então, nós estamos falando o nível máximo. O nível mínimo é dar 10%. O mínimo que a Torá fala é 10%. O Rebbe fala muito em 15% a 20%. Essa que é a faixa ideal que o Rebbe sugere às pessoas dar, e principalmente alguém que ele tem mais do que ele precisa para chegar nos 20%. Dar tudo é proibido, porque aí eu vou precisar pedir para os outros. Mas pessoas que realmente têm muito, eles podem e devem dar mais do que 20%. Então, uma pessoa que pode dar 50%, 60%, 70% vai fazer falta, estou falando em casos que ele tem bastante, então ele é sim incentivado a dar mais. E o Tânia fala que isso que está escrito para dar 20% é para um tzadik. Porque aquele que precisa de capará, que ele precisa de perdoar alguma falha sua, a forma hoje de perdão é a tzedakah. Então, antigamente, na época do templo, você trazia um sacrifício, um korban. Depois da destruição do templo, isso foi transferido para jejuns.
que hoje também não é indicado jejuns, porque nós não temos condições físicas para ficar jejuando o tempo todo. Então, foi transferido para tzedakah. Então, diz o Alter Rebbe, se você gasta dinheiro com remédio, então, use, não gaste, invista o dinheiro em tzedakah, que é muito mais interessante do que gastar com outras coisas. Então, 20% ele coloca também como alguém que não precisa de capará, não precisa de perdão. Ele precisa, porque ele pode dar mais. Então, tem que fazer está escrito aqui, tzedakah o mishpat. Vamos chegar na resposta da tua pergunta. Está escrito que tem que ser tzedakah o mishpat, tzedakah e justiça. Mishpat seria um julgamento. Falou, o que quer dizer julgamento? Ele falou, não julgue quanto o outro precisa, porque sempre você vai julgar para baixo. Julgue quanto você precisa e o resto dá para o outro. Mas julgue de uma forma honesta. Fala. 10, 15, 20% Sim. sobre quanto você ganha no total ou quanto sobra depois que você paga os seus pontos? Não. Você dá... Deixa eu complementar a pergunta. Fala. Antes sobre a tributação. Muito bom. Então, a gente pode fazer depois uma aula específica, e eu aconselho todo mundo a ler. Tem um livro que sai em português, agora tem todas as regras em português, chamado Tzedakah, da Mayanot. Um livro verdinho, fininho, bem explicado. Mas, de uma forma geral, é o seguinte: a tzedakah, ela é dada 10% da receita líquida. Então, eu desconto os gastos com o negócio. Então, seria o aluguel da sala, a secretária, etc. Mas não os gastos da minha casa. Então, é tudo o que eu gasto com o negócio. Então, tudo que eu gasto com o negócio, transporte, o que seja. Ou se eu preciso comprar uma roupa especial para o meu trabalho, então faz parte do trabalho. Então, eu posso descontar, mas as contas de casa são separadas. E a tributação entra nesse negócio? Então, o ideal, se é possível, não colocar a tributação, fazer a conta antes da tributação. Se está muito apertado, etc., então, em último caso, fazer a tributação. Quê? Certo? E, só para finalizar, a Hashem fala, Maaser shetit asher. Dê o Maaser, e isso é uma segulá, é uma receita para a riqueza. É escrito que nunca ninguém ficou pobre, nunca ninguém perdeu nada em dar tzedakah, pelo contrário. As histórias são justamente o contrário. Quanto mais você dá, ou quanto mais você ajuda, mais você recebe. Então, Hashem, é a única coisa que Hashem ele deixa e ele incentiva a testar ele. A gente não pode ficar testando Deus. Vou começar a cumprir Shabbat e aí eu quero casar. Não posso fazer essas combinações com Deus. Mas sobre a tzedakah, Deus fala, o bechanuni na bezot. Por favor, me testa. Me testa. Testa para você ver que se você não vai dar tzedakah, você vai ficar mais rico. Então, é uma coisa que Hashem ele incentiva. E tem várias cartas do Rebbe que, para esses momentos de crise, o Rebbe fala que quando tem uma diminuição na panassá, é um sinal que está na hora de aumentar a tzedakah. É justamente o contrário da nossa noção. Está ganhando menos, então tem que ajudar menos. Pelo contrário, tem que ajudar mais para poder receber mais. Que todo mundo possa ter muita riqueza. A gente não quer só panassá, a gente quer muita riqueza. E o Rebbe diz que a nossa geração já sofreu bastante, todos temos que ser ricos. Que assim seja. E não só riqueza física, riqueza em todos os sentidos. Muita alegria para todos. Amém.